Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso queridíssimo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fazemos o estudo, seguindo aí os textos em ordem do queridíssimo Evangelho. Gente, para quem não sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo é o meu livro favorito, tá? Então eu recomendo ele para todo mundo porque é nele que está contido todos os ensinamentos de Jesus, com a interpretação correta, né? A interpretação pelo viés do espiritismo, tá? Então é maravilhoso, eu sou simplesmente apaixonada, tá? Peguem um copo d'água ou uma garrafa com água, mas é importante que tenha um recipiente com água porque nos momentos do evangelho os espíritos de luz vão na nossa casa para poder limpar a nossa casa, né? De espíritos obsessores e energias ruins, tá bom? Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, espiritualidade. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo esse evangelho nesse momento atual. Que o Senhor Jesus e a espiritualidade esteja conosco nesse momento do evangelho e sempre. Que possa nos abençoar e fluidificar nossas águas. Iniciamos agora, que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos começar o capítulo 7. Sim, gente, estamos caminhando, tá? Maravilhosamente bem. E nem parece que já estamos no capítulo 7, né? E hoje vamos começar aqui, bem-aventurados pobres de espírito. E o primeiro texto desse capítulo, ele é justamente o que é preciso entender por pobres de espíritos, né? Pois Jesus disse isso. Então vamos lá. Começa aqui com Jesus falando. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então Jesus fala, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles que será o reino dos céus. E aí ele fala aqui, ó, por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Então a gente já corta, porque é muito comum na nossa sociedade, nós temos esse tipo de interpretação. Tá? As pessoas, elas interpretam pobres de espírito como pessoas desprovidas de inteligência, né? De pessoas que não possuem tanta capacidade intelectual. E isso gera até zombaria, né? Zoeira entre as pessoas que comentam esse tipo de assunto. Mas Jesus nunca quis dizer em relação à intelectualidade e à inteligência. Pelo contrário, ele está falando aqui sobre a humildade, pessoas humildes. Tá? Porque a humildade no planeta que vivemos é vista muitas das vezes, né? Melhorou bastante. Hoje em dia algumas pessoas veem como uma virtude, né? Mas muitas pessoas, por conta do orgulho delas, acham que ser humilde é um absurdo. Se rebaixar pro inimigo, perdoar. Porque a humildade envolve tudo isso, gente. A humildade de saber que você é pequeno, que você é filho de um Deus maravilhoso, muito maior e muito assim, que foge ainda da sua compreensão. As pessoas orgulhosas não gostam disso, gente. A gente vai ver isso no texto hoje. Então a humildade para essas pessoas é um absurdo. Então elas julgam, ele é pobre de espírito. Entende? Por isso que Jesus falou desse jeito. Mas não é humildade. É uma das maiores virtudes que devemos buscar alimentar dentro de nós, tá bom? Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Então o reino do céu é dos humildes e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Então, o que a gente está falando muito... hoje em dia eu observo isso muito no mundo científico, tá? Mas não só no mundo científico, em tudo, gente. Grandes empresários, pessoas que têm um poder intelectual muito forte. Claro que tem, né? Uma ou outra que é muito humilde, que é muito caridosa, que é muito maravilhosa. Existem sim. E tá aumentando aos poucos, né? Tendência que melhore cada vez mais, se Deus quiser. Mas ainda o que mais existe são esses ricos, esses inteligentes, que desprezam completamente as questões divinas, os ensinamentos dos céus, as questões, né, da alma. Porque eles se julgam tão superiores e tão únicos e tão exclusivos que para eles é muito difícil aceitar que existe um Deus muito maior do que eles. É muito difícil, gente. E eu conheci pessoas assim. Como a pessoa pode ter tanta dificuldade para aceitar a possibilidade
desiste de Deus. A pessoa não aceitava de jeito nenhum, sabe? Então ele fala aqui, ó. Os leva a negar, né, essa tendência de se achar superior, os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um dos seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Então, né, ao invés de acolher, abraçar essas questões divinas, ir atrás, buscar, né, porque essas pessoas que têm uma inteligência, elas poderiam muito bem usar essa inteligência de forma muito mais eficaz, de forma muito melhor e com muito mais humildade, porque você pode ser inteligente e ser humilde, tá, gente? Pelo amor de Deus. É óbvio, tá? Que você pode ser inteligente. Existem muitas pessoas que são, mas ainda é minoria, né? Infelizmente. Então, eles negam toda essa questão e colocam na cabeça que só eles serem eles e terem essa inteligência que eles possuem, ou o que eles possuírem, porque às vezes eles nem são tão inteligentes assim, mas têm, né, um cargo elevado, que fazem o orgulho deles ficar sendo alimentado, ou dinheiro, né, que também alimenta muito o orgulho. Eles já falam que só isso já basta, e que eles não precisam de mais nada. E aí negam todas as questões divinas e muitas vezes negam até Deus, tá? Quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Quando se recusam a admitir o mundo invisível, é porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os fariam descer do seu pedestal. Então, só a ideia deles saírem do pedestalzinho que eles colocam, né, se acharem a última bolacha do pacote, para eles é absurda, tá? Então eles negam o mundo invisível justamente por conta disso, porque se eles aceitarem que existe um mundo invisível, eles vão ter que aceitar automaticamente que existe um Deus muito maior do que eles, que sabe muito mais do que eles, e que no final eles nem controlam tanto assim as coisas que eles acreditam que eles controlem. Porque, gente, quanto mais eu passo o tempo, mais eu percebo o quanto nós temos pouco controle sobre as coisas. Existem muitas coisas que estão fora do nosso controle. Mas não é que estão perdidas ou que vai ser um caos. Não, é porque Deus está tomando conta. A espiritualidade está cuidando de nós. Isso se chama fé. Você confiar e entregar seu caminho a Deus. Quantas passagens nas Bíblias não tem, né, falando sobre entregar e confiar teu caminho a Deus? Tá? Para essas pessoas isso é impossível, porque isso é entregar aquele poder que alimenta tanto o orgulho delas, que faz elas se sentirem as o bambambam, sendo que não é nada demais assim. E elas não querem admitir isso. Então, quando essas pessoas dão a opinião sobre esse tipo de assunto, normalmente são aquelas opiniões frias e indiscutíveis. A pessoa não abre mão. Você pode aparecer com 1000 evidências, 1000 comprovações, a pessoa não vai abrir mão. Ela vai continuar acreditando no que ela tá falando. E às vezes ela até pode duvidar de si mesma, mas ela não vai admitir, porque ela é orgulhosa. Gente, o orgulho é isso. O orgulho é você não admitir quando tá errado. O orgulho é não você perdoar. É você ficar alimentando tudo que há de pior em você. Porque caso vocês não saibam, gente, o orgulho, ele é primo do egoísmo, ele é primo da ganância. Então, quando você alimenta seu orgulho, você está alimentando todos esses outros aspectos em si mesmo. A cólera, tudo, gente, tudo que há de ruim. Enquanto a humildade, a simplicidade, o perdão alimentam o que há de mais belo em você e começa a aumentar essas virtudes em você, o orgulho é o contrário. E aí ele fala aqui, ó. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão como todos os outros no mundo invisível que ridicularizam. E é aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão o seu erro. Então, da mesma forma que eu e você vamos morrer, essas pessoas também vão morrer. E elas entrarão no reino invisível, que elas tanto negam e que elas tanto falam mal e até zoam, na maioria das vezes. E aí reconhecerão o seu erro, tá? Só que Deus sendo justo, é o que ele vai falar aqui. Deus sendo justo, não dá pra ele dar o mesmo tratamento, a pessoa vai chegar lá sendo a bambambam, a maioral. Claro que não. O que foi humilde, o que foi simples, o que foi, né, o máximo caridoso, enfim, o que fez o que tinha que ser feito, que é julgado aqui na Terra como pobre de espírito,
mas seria, né, muito rico de espírito, porque isso sim é ter virtudes, ele vai ser, né, esse é o reino dos céus, é dele. Ele vai chegar lá super bem, super feliz, sabendo que cumpriu o papel dele, sabendo que fez tudo que ele podia, tudo que ele devia. Vai chegar lá, vai ver as pessoas que ele ama, né, os espíritos que ele ama. Já esse outro não tem como ser o mesmo tratamento, porque Deus é justo. E Deus quer que nós, né, aprendemos com nossos erros. Como que essa pessoa orgulhosa, que se acha a última bolachinha do pacote, vai se sentir se ela chegar e ter esse mesmo tratamento? Não tô falando que os espíritos vão tratar ela mal, que vão virar a cara, igual acontece aqui no planeta Terra. Não é assim, gente. Mas é diferente as coisas. Esse espírito, normalmente depois do tempo, ele reconhece o erro dele e ele se sente muito mal, tá? Se vocês querem ver um pouco mais sobre isso, eu recomendo que vocês leiam o livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que conta um pouco desses espíritos arrependidos que foram na Terra com missões, com questões, né, espirituais, que eram pra, né, ir por esse caminho e acabaram não indo por esse caminho, eles se arrependem muito. Então eu acho muito viável vocês lerem ou escutarem o audiobook, tá bom? Ao dizer que o reino de céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Ou seja, lá em cima, gente, ninguém é admitido se não tivesse a simplicidade do coração e a humildade de espírito, tá? Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Então, mais uma vez eu falei, gente, além de o orgulho alimentar tudo que há de pior em você, ele é uma revolta contra Deus, uma revolta contra as leis divinas. É você não aceitar o que não é de aceitar ou não. Você entende isso? As leis de Deus e Deus não tem essa de você escolher aceitar ou não. Apenas é. Deus existe, ponto. As leis divinas existem, ponto. Agora, se você quer um caminho mais difícil, um caminho mais tortuoso, um caminho cheio de espinhos, que é o caminho da revolta, o caminho do orgulho, o caminho da destruição, do caos, de tudo que é de ruim, que vai ser muito mais difícil o seu caminho, livre-arbítrio. Deus quer que você aprenda. Então ele vai permitir que isso aconteça, tá? Porque ele quer que você tenha mérito. Então se você está escolhendo, você vai pagar por isso. Da mesma forma que a pessoa que vai escolher a humildade, a submissão, né, aceitar as coisas como são e buscar segui-las da melhor maneira possível dentro das suas possibilidades, com fé, abnegação, né, buscar fazer a caridade, tudo, o caminho dela vai ser mais leve, tá? Vai ter suas dificuldades, óbvio, gente, sempre vai ter, né? Os dois caminhos têm dificuldades, mas um é muito pior que o outro. Isso eu garanto pra vocês, gente. E tem uma coisa que eu gosto muito que o texto fala aqui, ó. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam a Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam. Então, gente, busquem a humildade, tá? Busquem a humildade. E mais uma coisa, pessoal. Humildade não é vocês não terem dinheiro e andarem assim com roupa simples. Gente, não, isso não é a humildade, tá? Humildade é mesmo você tendo muito ou tendo pouco, você é simples. O seu ser, a sua pessoa. Você é uma pessoa coerente, uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa que busca fazer aos outros o que você gostaria que fizesse pra você. Tá? Porque quando as pessoas que não têm nada, gente, de poder aquisitivo, que são desumildes, são arrogantes, são orgulhosas, que você conhece, existe um monte, gente, não é dinheiro que faz a pessoa ser humilde ou desumilde, não é isso, tá, pessoal? Muito normal a gente confundir a humildade com a questão, eu tenho que ser simples, eu nunca vou poder ter minha casinha, porque a casinha vai tirar a minha humildade. Não é isso, gente, é óbvio que você deve buscar ter a sua casinha, se é isso que, né, um sonho seu que você quer realizar, não tem problema nenhum. Gente, é interno, é mental. É como você se comporta perante o mundo, o que você faz para as pessoas ao seu redor, quais são os seus pensamentos. É aquela questão de você não se achar a última bolachinha do pacote, de você julgar todos ao seu redor e você ser o alecrim dourado perfeito que não faz nada. Isso é orgulho. E o contrário é a humildade. É você saber que perante Deus somos todos iguais. Que se hoje uma pessoa que você vê tá errando, tá cometendo os erros, você tem que, né, buscar lembrar que ela também, que você também já errou, que você também não é perfeito. Atire a primeira pedra que nunca pecou. Então, gente, é nessas atitudes, tá?
tá? Então não pense que humildade tem a ver só com dinheiro, tá? Não é isso, gente. Não é isso. Da mesma forma que existem muitos ricos humildes, existem muitos pobres totalmente arrogantes e superiores e soberbos. Então é coisa de caráter, é mental, gente. Lembrem-se disso, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento e vocês podem tomar a água de vocês. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Encerramos agora que assim seja. Um beijo. Tchau!